Queridos amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e nos dias vindouros. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, da segunda parte. Os amigos, nas últimas semanas, já devem ter notado que a primeira quarta-feira de cada mês é reservada para o estudo realizado pelo Gilson e a Erli sobre as leis morais. E nas outras semanas, nós temos nos dedicado, alguns companheiros, ao estudo desse capítulo. E hoje vamos concluir o estudo do capítulo 7º da segunda parte, exatamente com esse tema da maior importância para a volta do espírito à vida corporal. É o esquecimento do passado. Kardec questionou: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos responderam a Allan Kardec: não pode o homem, nem de leve, saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Essa resposta dos espíritos contém toda a essência do nosso estudo da noite de hoje. E nós buscamos, lá no item 11 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários que Allan Kardec produziu a respeito do tema, e eu peço licença aos queridos amigos para ler parte do texto. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. 2 pontos. A voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Continua Kardec: o homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. Vejam só, queridos amigos, como Allan Kardec esclarece de uma forma extraordinária esse tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós poderíamos falar: ora, já estamos suficientemente esclarecidos a respeito do tema esquecimento do passado e parar por aqui. Mas Allan Kardec entendeu que não, que nós precisaríamos ainda saber alguns outros detalhes. E por isso ele continuou da questão 393 até a questão 399 do Livro dos Espíritos. E na questão 393, ele nos chama a fazer reflexões a respeito da conveniência de lembrar o passado, se é ou não conveniente, e o significado da intuição no presente. Ora, nos dizem os instrutores espirituais
que a lembrança do passado seria totalmente inconveniente para nós. Em alguns casos, poderia nos humilhar extraordinariamente. Em outros casos, poderia exaltar o nosso orgulho e entravar o nosso livre-arbítrio, quer dizer, a nossa liberdade de agir. Essas lembranças teriam também efeitos deploráveis sobre as relações sociais e familiares, pois, como nos lembra Allan Kardec no mesmo item 11 do Evangelho, é comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Vejam, queridos amigos, que desastre seria se nós, dentro dos nossos lares, o relacionamento entre pais, filhos, irmãos, se nós, no nosso relacionamento no grupo familiar maior, primos, tios, os nossos relacionamentos no trabalho, com os nossos amigos, na escola, se nós todos pudéssemos nos lembrar do que fizemos e do que nos fizeram em encarnações passadas, seria realmente um desastre para a convivência familiar, para a convivência social. Aliás, Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium extraordinária obra Memórias de um Suicida, ela nos conta no seu livro Recordações da Mediunidade, editado pela FEB, que muito sofreu na sua infância, posto que se lembrava do seu pai da anterior encarnação e se recusava a pedir bênção ao pai da encarnação atual, a encarnação em que ela foi Ivone. Quando falavam, toma a bênção ao seu pai, menina, ela dizia, esse não é meu pai. E ela descrevia, inclusive, a figura do seu pai, as roupas que ele vestia, como ele se apresentava. Então, ela diz que para ela a recordação, a lembrança do passado foi uma verdadeira expiação. Ou foi uma punição, conforme ela mesma fala a respeito dessas suas lembranças. E quanto à intuição, o significado da intuição, Allan Kardec nos diz que a intuição é a voz da consciência que nos fala. E essa voz é a lembrança do passado. Voz que nos adverte para não recairmos nas mesmas faltas cometidas no passado. Então, essa intuição nos lembra a todo momento, não faça isso mais, não vá por aí, por esse caminho, porque senão você vai repetir as suas faltas. Na questão 394, Allan Kardec nos convida a examinar a influência da lembrança do passado nos mundos um pouco superiores e nos mundos muito superiores à Terra. Pelo que nós podemos compreender das respostas dos espíritos, nos mundos pouco superiores ao nosso, a lembrança do passado teria também uma influência negativa, já que a evolução dos espíritos nesses mundos ainda não lhes permite lembrar o passado sem se desequilibrarem, sem sofrerem com aquela lembrança. Porém, nos mundos muito superiores à Terra, a evolução dos espíritos que ali habitam lhes permite lembrar o passado com segurança e equilíbrio. Eles examinam tudo que fez, mas compreendem que superaram aquela fase, que resgataram, que pagaram suas dívidas. Então, o passado já não causa nenhuma
dor, nenhum desgaste para aquele espírito. E vamos continuar, então, queridos amigos, aqui na questão 395, em que Kardec coloca para nós esse tema, a possibilidade de termos algumas lembranças de nossas vidas anteriores. Vejam só, algumas lembranças. Algumas pessoas até falam, olha, eu me lembrei de tal reencarnação na França e tal, na Inglaterra. E os espíritos nos disseram o seguinte, sim, é possível, mas não é comum. Não é comum essas lembranças e nem seria muito saudável para nós essa lembrança. Aliás, no livro que eu tenho aqui sobre a minha mesa, o título é Até Sempre, Chico Xavier, de Dona Nena Galvez, livro esse editado pela Editora e Livraria União, em São Paulo, ano 2008. Na página 19, a autora relata que quando ela e o marido conheceram Chico Xavier, o médium afirmou que os reconheceu imediatamente de uma encarnação na Espanha. Vejam só, reconheceu a ela e o marido de uma encarnação na Espanha. E aqui na página 21 do livro, tem um cartão assinado pelo Chico Xavier, com a imagem de uma bailarina espanhola, e o Chico escreveu o seguinte, querida Nena, uma afetuosa lembrança da nossa querida Espanha, com um grande abraço, Chico, 3/8/68. Então, vejam só, para o Chico, dentro da sua capacidade, do seu equilíbrio, lembrar o passado era uma coisa tranquila, poderia lembrar tranquilamente. Aliás, os escritores franceses, Leon Denis e Gabriel Delany, aliás, Humberto de Campos nos fala lá no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eles fizeram parte da equipe de auxiliares diretos de Allan Kardec na codificação. Pois não, Leon Denis e Gabriel Delany, eles relatam nos seus livros O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Grande Enigma e a Reencarnação, vários casos muito interessantes de lembranças de vidas anteriores. Obviamente que o tempo aqui não nos permite abordar, trazer nenhum desses casos relatados por esses grandes escritores, mas nós deixamos aqui a lembrança para aqueles que desejarem dar prosseguimento ao estudo do tema, se aprofundarem no estudo do tema, essa indicação dos livros de Leon Denis e Gabriel Delany. Vamos então, queridos amigos, dar mais um passo adiante. A questão 396. Considerar, examinar a realidade das vagas recordações do passado, que se apresentam como imagens fugitivas de um sonho. Vejam só, a realidade. Seria realmente realidade essas recordações do passado? Os espíritos disseram que algumas vezes elas são reais, essas recordações elas são reais, mas eles fazem a observação que nós devemos ter o maior cuidado, levar em consideração. Frequentemente são uma ilusão, contra a qual é preciso se colocar em guarda. Vejam só, frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda. Pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. E nós podemos acrescentar, queridos irmãos, que o orgulho, a vaidade ainda são muito fortes
e muito arraigados na maioria de nós. Então, às vezes, nós nos colocamos a nos rever no passado, fazendo parte da corte na França, na Inglaterra, cavalgando um corcel charmoso, comandando tropas. Sempre nós fomos generais, duques, reis. São as lembranças que o nosso orgulho e a nossa vaidade colocam no nosso caminho. Nós nunca fomos o soldado, aquele que dava comida aos porcos, aquele que cuidava das tarefas mais simples e mais humildes. Então, por isso, os espíritos nos alertam para nos mantermos em guarda quanto a essas lembranças que podem nos prejudicar muito. A relação das recordações do passado com a natureza corporal nos mundos superiores. Nós já vimos lá na questão 394 a influência das relações num mundo pouco mais adiantados que a Terra e nos mundos muito mais adiantados com a Terra. Então, essa questão colocada na 397 tem realmente muito a ver uma com a outra, e nós podemos compreender que, na medida que o corpo é menos material, o espírito pode se lembrar melhor do passado. A lembrança do passado, então, ela é cada vez mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Mas por que isso? Porque quando nós conquistamos o direito de habitar mundos superiores, consequentemente, nós já conquistamos uma evolução espiritual que nos permite essa lembrança com naturalidade, com segurança. Aliás, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 especificamente, Allan Kardec aborda a questão dos corpos, da leveza dos corpos nos mundos mais adiantados, né? Os sentidos cada vez mais delicados, as percepções cada vez mais aguçadas, na medida em que o espírito passa a habitar um mundo mais elevado, um mundo superior. Busquemos, então, queridos amigos, a questão 398, já chegando próximo ao término das nossas considerações, do nosso estudo da noite de hoje. O estudo dos pendores instintivos e o conhecimento das faltas cometidas no passado. Esses pendores instintivos nada mais são do que as tendências instintivas de que falamos logo no início e que vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 11. Então, conhecimento das faltas cometidas no passado. Nós não vamos saber exatamente quais faltas cometemos no passado, quais faltas foram cometidas no passado. Mas esse estudo dos pendores ou das tendências pode levar o homem a saber o gênero das faltas da qual se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Então, basta o homem estudar se ele pode julgar do que foi e pode julgar também aonde ele mais falhou, quais vícios, de que forma o orgulho, o egoísmo, a vaidade, de que forma atuaram sobre ele no passado
e o que ele fez de mais prejudicial aos seus semelhantes e a si próprio. Então, esse estudo realmente ele é da maior importância para todos nós. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec falou: Deus nos deu o que é necessário, a voz da consciência e a tendência e os pendores instintivos para que nós pudéssemos conhecer o nosso passado. Mas essa consideração ainda resta, porque foi colocada por Kardec, a possibilidade do espírito piorar. Existe essa possibilidade, ou melhor, existe a possibilidade dele piorar de condição, de situação. Aquilo que ele já conquistou como espírito, ele não perde, ele não piora nesse sentido, porque o espírito não retrograda. É uma questão fundamental colocada no Livro dos Espíritos. Mas ele pode piorar a sua situação, porque vai depender muito do seu esforço, da perseverança que ele fizer para não voltar a cometer os mesmos erros, não incidir nas mesmas faltas, não dar ensejo, não atender aos seus pendores instintivos que o levam a praticar as mesmas ações negativas que ele praticou em vidas anteriores. Então, isso ele realmente tem que fazer um esforço, depende muito do espírito em fazer esse esforço para que ele não piore a sua situação perante a vida. E, finalmente, queridos irmãos, nós estamos no item 399, a relação entre as vicissitudes atuais e o gênero da existência anterior. Vejam só que Kardec vai formulando as questões de uma forma progressiva, mas que uma está relacionada com a outra, não é? Nós vemos que a 399 está relacionada com a 398. Então, essas vicissitudes, Kardec faz aqui um comentário que eu peço licença para ler. Ele faz, na questão 399, um longo e extraordinário comentário, e eu peço licença para ler um pedaço que ele nos dá a solução do assunto. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Vejam só, queridos irmãos, como este comentário de Kardec, né, mostra a conexão das provas atuais com o passado e com o futuro, porque o futuro vai depender daquilo que fizermos agora. Então, queridos irmãos, queridos amigos, concluindo o estudo do capítulo 7º, e exatamente neste item, esquecimento do passado, nós podemos ver, podemos constatar que o esquecimento do passado é uma bênção que Deus coloca à nossa disposição. É a sua misericórdia atuando em benefício dos espíritos
imperfeitos como nós, que buscamos trilhar o caminho da evolução. E Deus sabia que a lembrança dos nossos atos passados, dos atos negativos, criminosos, seriam impeditivos para o nosso progresso espiritual, seriam impeditivos para exercermos o nosso livre-arbítrio na encarnação que se nos apresenta sempre para buscar o progresso espiritual. Queridos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo hoje e sempre.